Provavelmente o maior mistério da saga dos Monstros Fantásticos é a revelação no final dos Crimes de Grindelwald de que Credence é Aurelius Dumbledore, irmão de Albus Aberforth e Ariana. Isto vai contra tudo aquilo que soubemos nos Talismãs da Morte. Estará a J.K. Rowling a alterar aquilo que ela criou? Eu não me acredito. Eu acho mesmo que Credence é de facto um Dumbledore. Ou pelo menos parte. Para isso vou ter que fazer 2 vídeos, hoje e domingo. Esta teoria tem 2 partes, por isso estejam atentos. Mas primeiro tenho que vos explicar uma coisa. Conhecemos pela primeira vez um Obscurial no primeiro filme dos Monstros Fantásticos, na forma de Credence. Mas eu acho que nós já conhecíamos um, e que estava implícito nas palavras de Aberforth, que disse a Harry nos Talismãs da Morte. E neste vídeo vou explicar qual é o primeiro Obscurial que conhecemos, a Ariana, e o duelo que ditou a sua morte. Nox! Aqui ao intro. Primeiro, é necessário explicar qual é a diferença entre um Obscurial e um Obscurus. Um Obscurial é um feiticeiro ou feiticeira que desenvolve um Obscurus dentro de si, ao reprimir o próprio poder mágico. Já um Obscurus é uma força parasítica que explode do seu hospedeiro, um Obscurial, quando este se encontra numa situação de enorme stress. Um Obscurial, na maior parte das vezes, não consegue sobreviver para além dos 10 anos de idade, mas nós conhecemos outro caso que é diferente. Credence / Aurelius. Eu vou chamar muitas vezes Credence neste vídeo porque ainda não me habituei a ele ser Aurelius. No próximo já será mais Credence. Uma curiosidade que está presente no guião dos Crimes de Grindelwald é que Credence deverá ter nascido em 1901, uma vez que foi nesse ano que Alita trocou os bebés no navio. No entanto, eu acho que Credence não é o único Obscurial que conhecemos que ultrapassa os 10 anos de idade. Eu acredito que a Ariana Dumbledore também era um Obscurial e ela morreu em 1899 com 14 anos. Como? Eu explico. Até parece que não foi por isso que clicaram no vídeo. Hã? Foi ou não foi? Está na thumbnail e no título. Aos 6 anos, a Ariana começou a demonstrar os seus poderes mágicos, mas, como ela ainda não tinha entrado em Hogwarts, ela não conseguia propriamente controlar esses poderes. Como não o conseguia fazer, ela acabou por demonstrar os seus poderes mágicos a 3 rapazes muggles que passavam à beira de casa dos Dumbledores. Esses rapazes voltaram a pedir à Ariana para fazer o tal truque, que supostamente eles achavam que era um truque, mas como a Ariana não sabia o que estava a fazer, não conseguiu voltar a demonstrar o seu poder mágico e, nesta situação, os 3 rapazes muggles acabaram por atacá-la. Esse ataque levou a 2 coisas que não são propriamente boas. Primeiro, e sabendo o que tinha acontecido à sua filha, Percival Dumbledore foi atrás dos 3 rapazes e atacou-os. E ele foi condenado e levado para a prisão de Azkaban. Ele foi levado para a prisão porque ele não quis admitir o que é que ele tinha feito ou o porquê de ele ter atacado os 3 rapazes muggles, porque ele não queria revelar a situação da sua filha. Percival Dumbledore acabou por morrer na prisão de Azkaban poucos anos depois de 1890. Falando da situação da sua filha, e acho que essa é a situação mais preocupante, a Ariana acabou por reprimir a sua magia e, por falta de melhores palavras, nada melhor do que citar aquilo que Aberforth disse a Harry nos Talismãs da Morte. Ela nunca mais voltou a ficar boa. Recusava-se a usar magia, mas não conseguia livrar-se dela. Interiorizou-se e fê-la enlouquecer, explodia dela quando não a conseguia controlar e às vezes a Ariana ficava estranha e perigosa. Mas a maior parte das vezes era amorosa. Uma menina assustada e inofensiva. A palavra-chave aqui é recusava-se. Não é que ela não conseguisse fazer magia, mas ela não a queria fazer. Ela reprimia o seu poder mágico. E eu acho que esta ação levou a que ela desenvolvesse um Obscurus dentro de si. Isto é mais do que similar à história de Credence. Aliás, é praticamente a mesma história. A mãe adotiva Mary Lou Barebones batia no Credence quando ele desenvolvia alguma espécie de interesse pela magia. E, se pensarmos bem, ele não era propriamente ameaçador, apenas um rapaz assustado. Mas, quando Credence não se conseguia controlar, a parte mágica dele explodia, numa forma de massa negra destrutiva, conhecida como Obscurus. E tal como Credence, a Ariana também não se conseguia controlar algumas vezes e, num desses casos, acabou por matar a sua mãe, Kendra. Mas Sérgio, como cantaste tão bem no último vídeo que publicaste e por acaso apareceu aqui no cartão, aqui no canto, aqui, o cartão, aqui.
Os filmes dos Monstros Fantásticos passam-se quase 30 anos depois da morte da Ariana, e o Newt disse no primeiro filme que não existia nenhum caso conhecido de um Obscurial a sobreviver para além dos 10 anos de idade. Exatamente, muito bem apontado. Mas são casos conhecidos. Lembrem-se, os Dumbledores esconderam a Ariana em sua casa para que o pessoal do Ministério não conseguisse descobrir a sua situação e acabar por tentar ou aprisioná-la ou matá-la. Aliás, grande parte das pessoas nem sabia da existência de Ariana, ou aqueles que sabiam acreditavam que ela era uma cepa torta. Cepa torta. Tal como o Percival Graves, mais conhecido como Grindelwald, acreditava que o Credence era. Mais semelhanças? Lembram-se como Newt e Tina conseguiram acalmar Credence no primeiro filme ao falar com eles? Aberforth também conseguia com a Ariana. Eu conseguia que ela comesse quando se recusava com a minha mãe. Conseguia acalmá-la quando tinha uma das suas fúrias e quando estava calma costumava ajudar-me a dar de comer às cabras. Portanto, caso fechado, acho que todas as linhas se juntam. Exato. A Ariana é um Obscurial. Isto também explica o facto de Grindelwald estar tão interessado em Credence, porque, como vimos no primeiro filme, ele estava à procura de um Obscurus. Grindelwald sabe do poder de um Obscurus porque ele já conheceu a Ariana, ou pelo menos sabe da sua condição, porque eu acredito que Dumbledore, num dos seus momentos mais vulneráveis, pode ter contado a Grindelwald. Ou então o Grindelwald viu uma das explosões mágicas da Ariana naquele duelo que ditou a morte da irmã de Albus. Vocês sabem aquele momento em que Grindelwald torturou o Aberforth, Dumbledore defendeu o seu irmão e atacou Grindelwald, e depois estavam ali um duelo 1 contra 2, Dumbledore contra Grindelwald. Dumbledore contra... Esperem, não pode. Não... Espera. Grindelwald e Dumbledore fizeram um pacto de sangue. Portanto, não se podiam ter enfrentado no duelo que ditou a morte da Ariana. Mas eles podem ter feito um pacto de sangue depois do duelo. Não podem, porque Grindelwald fugiu naquele exato momento depois da Ariana morrer e a amizade deles acabou agora. Portanto, é impossível que eles tenham feito o pacto de sangue depois. Mas então eles não podiam se ter defrontado em primeiro lugar. Exatamente, a J.K. Rowling está a mudar tudo. Não está, ela tem que ter uma explicação. Não, a J.K. Rowling está a mudar tudo, porque a Minerva McGonagall aparece 8 anos antes de ter nascido a lecionar em Hogwarts. Portanto, como é que isso é possível? A minha cabeça vai definitivamente explodir. Porquê é que estás a falar sozinho, Sérgio? Estás no teu quarto, olha para a câmara. Não consigo, porque isto é demasiado para mim. Meu Deus, eu estou a ficar maluco. O que é que se está a passar? Até parece que tudo o que sabemos é... Qual é a palavra? Qual é a palavra? Mentira! Eu tinha que fazer esta piada. Estava escrito por si só. Mas... E se o duelo que ditou a morte da Ariana não se desenrolou como Aberforth contou a Harry Potter? Lembrem-se, ele tinha acabado de receber uma maldição Cruciatus, portanto ele podia não ter visto realmente ou verdadeiramente aquilo que aconteceu. Então, eu vou-vos contar aquilo que eu acho que aconteceu no derradeiro duelo. Novas personagens, novo fundo. Vamos a isto. Cara a cara, Aberforth encontrou-se com Albus e Grindelwald, que se preparavam para sair de Godric's Hollow em busca dos talismãs da morte. A Ariana também lá estava, ao lado do seu irmão favorito. É melhor desistires agora, disse Aberforth para o seu irmão mais velho. Não podes mudá-la. Ela não está em condições. Não podes levá-la contigo para onde quer que planeias ir, quando estiveres a fazer os teus discursos inteligentes a tentar arranjar seguidores. Isto, tal como foi descrito no livro, não deixou Albus contente, mas Grindelwald reagiu pior. Não passas de um rapazola estúpido. Só estás a tentar impedir o teu brilhante irmão de viajar comigo. Uma discussão começou entre Aberforth e Grindelwald. Os dois puxaram das varinhas e começaram os ataques. A vantagem foi clara para Grindelwald, que aplicou uma maldição Cruciatus a Aberforth. Albus, no entanto, sentiu-se impotente perante esta situação. Entre o amor proibido e o amor de família, Albus não podia atacar os seus familiares, mas também não podia defendê-los, porque tem um pacto de sangue com Grindelwald que o impede de enfrentar. Estressada por ver o seu irmão favorito em perigo, o Obscurus da Ariana explodiu, atacando tudo e todos. Grindelwald, estupefacto, foi desaparecendo, fugindo às investidas do Obscurus. Por fim, rendeu-se, pedindo aos Dumbledores para pararem, com o seu jeito persuasivo. Tudo acalmou. A Ariana voltou ao normal, abraçada ao seu irmão Aberforth. Albus olhava para os seus irmãos, embaraçado por não os ter ajudado. No meio disto tudo, ninguém reparou que Grindelwald já estava em pé, de varinha apontada a Aberforth e a Ariana. Os seus olhos encontraram os de Albus, e Grindelwald falou, por um bem maior. Albus teve ainda tempo de desaparecer e aparecer ao lado dos seus irmãos, disparando um Expelliarmus para proteger do Avada Kedavra. No momento em que os feitiços se encontraram, houve uma explosão mágica que derrubou todos os envolvidos,
tão forte que abanou os edifícios. O pacto tinha atuado. Albus recuperou os sentidos e teve apenas tempo para ver Grindelwald chocado e desaparecer. A seu lado, Aberforth abraçava a sua irmã, sem vida nos seus braços. É triste, eu sei, mas eu acho que foi verdadeiramente isto que aconteceu no duelo e acho que foi assim que a Ariana morreu. No entanto, este vídeo é a história do Obscurus, Sérgio. Onde está Aurelius? Por isso é que há 2 vídeos. A segunda parte da teoria é dedicada exclusivamente a Aurelius Dumbledore. E como o Obscurus da Ariana pode não ter desaparecido com ela. Se gostaste deste vídeo, deixa like e podes também ver um destes 2 vídeos que estão aqui ao meu lado. Se estás ansioso por ver o resto da história do Obscurus, subscreve o canal para não perderes o próximo comboio da plataforma 9 3/4.